Olá, você acompanha a partir de agora aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 e também através das redes sociais da Câmara Municipal de Caxias do Sul, a ordem do dia desta terça-feira, dia 18 de setembro de 2018. Lembrando que a ordem do dia é o espaço dentro da sessão, onde são debatidos e votados requerimentos, projetos de lei, entre outros itens. Na pauta da ordem do dia desta terça-feira teremos em votação requerimento de autoria do vereador Felipe Gremelmaier, do MDB, que solicita ao Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, informações sobre o que compete ao COMPAC, que é o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural. Também teremos em votação parecer pela inconstitucionalidade de projeto de lei de autoria do vereador Ricardo Daneluz, do PDT, que dispõe sobre a autorização da pesca esportiva nas barragens, nas represas aqui do município de Caxias do Sul. Também teremos em votação projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. E por último, em votação, projeto de autoria coletiva, que concede o título de cidadã emérita a Carilissa da Lauba. Muito bem, esta é a ordem do dia desta terça-feira que você acompanha a partir de agora. TV Câmara Caxias, democracia que a gente vê. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Solicito a Vossa Excelência a apreciação do plenário a inversão de pauta do projeto de lei número 115 de 2018. Trata da lei de diretrizes orçamentárias, tendo em vista que precisamos, por sugestão da nossa direção legislativa, elaborar a redação final para a sua votação hoje ainda. Obrigado, vereador Toiga. Pertinente. Então, coloco em votação a inversão de pauta do projeto de lei número 115/2018. Solicito aos vereadores que registrem seus votos. É encerrado o registro dos votos. O vereador Edson da Rosa vota favorável. O vereador Alindo Bandeira favorável. O vereador Ricardo Daneluz favorável. É encerrada a votação. Inversão de pauta aprovada por unanimidade, com a ausência dos vereadores Edi Carlos, Nerio Carteiro e Rafael Bueno, e também vereador Velocino Ues. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 115/2018, contido no processo 151/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Contém emenda modificativa 1/2018 e mensagem retificativa 1/2018. O relator é o vereador Gustavo Toigo. Com a palavra, o vereador. Pois não, presidente. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. O parecer foi lido em primeira discussão no dia 13 e eu solicito a dispensa da leitura. O senhor está dispensado da leitura. Está em discussão a emenda modificativa 1/2018. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Gustavo Toigo. Prezados colegas, ilustres vereadores e vereadoras, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, órgão colegiado desse Poder Legislativo, em sua missão institucional de tomar as contas do prefeito nas gestões fiscais a cada quadrimestre, também de apreciar os projetos orçamentários que são colocados para apreciação e tornar lei, visto que são peças do município elaboradas por determinado governo em determinada época, como é o caso desta de hoje, que trata das leis de diretrizes orçamentárias. Cabe a nós, dentre outras situações, avaliar
fazer todo o acompanhamento, examinar, emitir parecer, fiscalizar, e não foi diferente também nesta peça. Nós ouvimos entidades, segmentos, e avaliando de forma mais pormenorizada a peça que agora vem e vai nortear o orçamento do próximo ano, esse vereador, juntamente com os demais vereadores, Chico Guerra, Wagner Petrini, Flávio Cassina e também Adilódio Domênico, ouvimos setores da sociedade, o nosso movimento comunitário, tivemos também analisando emendas que partiram de 3 conselhos de assistência social, da criança e do adolescente e do idoso, relatando as suas preocupações com relação à estimativa de valores que estavam sendo aportados em algumas rubricas. E realmente nós verificamos, após uma análise, que havia algumas delas que estavam aquém daquilo que se pretende para se desenvolver econômica e socialmente o nosso município. E, nesse sentido, aprovamos, enquanto Comissão de Desenvolvimento Econômico, esta emenda que totaliza uma realocação de 7,5 milhões de uma rubrica para outras 5, sendo beneficiadas a infraestrutura e acessibilidade, turismo, tecnologia e inovação, agricultura e desenvolvimento rural e assistência social. Então, nós achamos pertinente fazer essa modificação, ainda que são valores que não são muito expressivos, mas com certeza podem ajudar para que essas rubricas contemplem de melhor forma as suas políticas para o desenvolvimento da cidade. Nesse sentido, eu peço a aprovação dos nobres pares na aprovação da emenda. Está em discussão a emenda 1/2018. Encerrada a discussão, em votação a emenda 1/2018. Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos. Vereador Rafael Bueno, favorável. Vereador Edson da Rosa, favorável. Encerrada a votação. Só pedir para inverter a pauta. Emenda modificativa 1/2018, aprovada por unanimidade, com ausência do vereador Velocino Ues. Em discussão, o projeto de lei 115/2018, com mensagem retificativa. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Gustavo Toigo. Excelentíssimo presidente Alberto Meneguzzi, meus colegas vereadores e vereadoras. Temos esta missão de apresentar, e discutir e votar a LDO deste ano, que vem carreada com documentos, com anexos, com intenções, com programas, com ações para a elaboração do orçamento vindouro de 2019. Comissão, analisando com bastante calma, com a técnica necessária, à luz da Constituição Federal, daquilo que preconiza a lei orgânica do nosso município, a nossa lei maior do município e também a lei de responsabilidade fiscal, traz a plenário, na manhã de hoje, a votação desta importante proposição que irá se tornar lei e que o nosso executivo, através do senhor prefeito municipal, deve elaborar a peça orçamentária de acordo com aquilo que este parlamento estipulou e orientou o executivo. Sabemos da importância do conteúdo desta peça, por isso agradecemos a nossa assessoria jurídica também, agradecemos a diretoria legislativa dessa casa, sempre muito solícita, os órgãos técnicos do Legislativo caxiense, nos ajudando a formatar, inclusive, a redação final, porque é uma peça técnica e que pertence ao município de Caxias do Sul. Independente de governo A, B ou C, a LDO todo ano aporta ao Legislativo.
E ali, vereador Renato Oliveira, Vossa Excelência, que também fez um pronunciamento muito forte na semana passada com relação a algumas ações que estão projetadas ou não suficientemente projetadas na área da saúde, e eu elogio Vossa Excelência porque és um legislador qualificado, faz a sua parte como fiscalizador, preside uma comissão importante e deve estar atento a isso. Não somente na fiscalização agora, mas também durante a execução daquilo que o prefeito está se colocando à disposição. Então, presidente, foi mais de um mês de nós recebermos aqui as entidades, procedermos à audiência pública, onde esteve aqui a secretária de Gestão e Finanças, também colocando a situação desta peça, também que está sendo hoje apreciada, a secretária Magda Vorman, da Gestão e Finanças, também cumprimentar a equipe da Prefeitura, da Secretaria, a equipe do Orçamento, de técnicos altamente capacitados, porque sabemos, vereador Cassina, que a contabilidade, as finanças públicas não são fáceis, elas são peças densas, complicadas, e muitas vezes não se quer mergulhar o suficiente, né, nas entranhas desta peça. Mas sabemos que é muito importante, porque aí estão basicamente a projeção colocada, né, para o próximo ano, nada mais, nada menos do que 2 bilhões e 57 milhões de reais a serem aplicados, oriundos do suor do caxiense, das transferências constitucionais, dos impostos que irão ser revertidos em serviços públicos, em infraestrutura, enfim, tudo aquilo que o município tem de competência para aplicar em benefício da comunidade caxiense. Então, nós temos uma missão por demais importante, muito responsável e que nós nos debruçamos nesse momento. Repito a discussão que fiz anteriormente, presidente, consultando as comissões pertinentes dessa casa, de educação, comissão de saúde, a comissão do idoso, a comissão de desenvolvimento urbano, presidida pelo vereador Edi Carlos, que nós, sim, fazendo uma análise muito responsável dessa peça, achamos por bem realocar alguns valores em algumas rubricas, que nós entendíamos que algumas estimativas, né, não haviam recursos suficientes à altura daquilo que é necessário. O vereador Pedro, Vossa Excelência, ocupou a tribuna e falava em desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, e nós precisamos pensar em ciência e tecnologia. E nós aportamos valores um pouquinho a maior nesta rubrica também. Vossa Excelência tem razão na sua apreciação. E os valores que foram alocados, presidente, e que agradeço aos pares dessa casa por ter aprovado por unanimidade a sensibilidade que tiveram, foram os seguintes. Me permite continuar em declaração de líder, presidente? Declaração de líder, bancada do PDT, segue com a palavra o vereador Gustavo Toigo. Nós aportamos para a infraestrutura e acessibilidade, principalmente também ouvindo a União de Associações de Bairros, a UAB, que tiveram algumas reivindicações aprovadas pela participação popular em anos anteriores. Não vamos conseguir contemplar tudo, mas acredito que uma parte poderá ser resolvida. Nós tivemos um pleito muito forte, um debate nesta casa, também acerca dos passeios públicos, vereador Cassina, e Vossa Excelência tem sido um defensor intransigente de que nós precisamos ter calçadas, passeios públicos de acordo para que a nossa população trafegue ali com segurança. Então, para esta área, nós realocamos R$1 milhão a mais. Na questão, vereador Ricardo Adenluz, do turismo, nós pensando na questão de apoios, de eventos, a promoção também do Destino Caxias em um ano de festa da uva, aportamos R$1,5 milhão a mais. Talvez possa ajudar a pasta do turismo a contrair, a elaborar algum projeto, a ter alguma folga, porque projetados 3 milhões para esse ano e 1 para o ano que vem, 2019, não eram suficientes. Então, nós sabemos que é uma atividade econômica estratégica e também a comissão teve essa sensibilidade de alocar melhores recursos por anulação de receita. Não se pode, enquanto se fala em emenda, por exemplo, retirar valores da dotação de pessoal ou de encargos, dos serviços da dívida, aí entram empréstimos, entram os precatórios, eu já vou entrar nessa questão do precatório do Manha Bosco também, e das transferências obrigatórias constitucionais. Por exemplo, vereador Adiló, percentuais aplicados em saúde e educação, é muito temerário realocar valores dessas rubricas para outras.
Realocamos, presidente, também, tendo em vista que os valores estavam muito baixos, 1 milhão para a questão de tecnologia e inovação. Tendo em vista que a comissão, no plano diretor, apresentou emendas, desapropriando uma área, reservando uma área de 250 hectares nas proximidades do futuro aeroporto da Serra, em Vila Oliva, para que ali se edifique, se conceba, se erga um grande parque tecnológico para ali, quem sabe, nós incubarmos empresas voltadas à tecnologia e inovação. Também nós fomos sensíveis, vereador que não está aqui, e nós torcemos para que se restabeleça, vereador Velocino Ex, presidente da Comissão de Agricultura, a nossa preocupação com as agroindústrias, presidente. As agroindústrias trazem recursos, arrecadação para o município, e nós, na área da agricultura e do desenvolvimento rural, vereador, aportamos 1 milhão. E, por fim, também, o maior aporte naquilo que nós achamos que é por demais importante, que é o atendimento às crianças, aos adolescentes e aos idosos. Pessoas hipossuficientes, projetos nas grandes maiorias voltados a pessoas em vulnerabilidade social, então nós realocamos 3 milhões para essa rubrica. Tenho certeza que a Prefeitura, o governo irá olhar com bons olhos, porque é a voz do Parlamento que está sendo sinalizando para que esses valores sejam revertidos em programas e projetos, porque nós não podemos mexer em programas e projetos, podemos realocar pura e tão somente valores. Então nós precisamos realmente atender a criança, o adolescente lá na ponta, porque aí nós estaremos economizando em segurança pública no futuro. Então são 7,5 milhões que novamente a comissão ela tem a sensibilidade, ela faz todo um trabalho que vai além da sua missão institucional de pura e simplesmente analisar, vereador Beltrão, o contexto do PPA, da LDO e da lei orçamentária, mas também está buscando, através das suas reuniões e de estudos com a sociedade, alternativas para diversificar a sua matriz econômica. Caxias do Sul, vereador Rodrigo, precisa ter o plano B. Seja através do autódromo, seja através do turismo, da inovação e tecnologia, da moda e do design, ou até mesmo da indústria metal-mecânica, que precisa ser sempre apoiada, porque é o nosso maior parque fabril. Vereadora Diló, seu à parte. Obrigado, vereador Tuigo. Em primeiro lugar, agradecer a assessoria, a vossa assessoria dessa comissão que conseguiu identificar plenamente estes valores investidos que vieram novamente com a teimosia do Executivo de colocar no gabinete para aquilo que a gente entendeu, e toda a comissão, por unanimidade, liderado por Vossa Excelência, entendeu que era mais importante nestas áreas. Então, é o segundo ano que a assessoria, aí, liderado pela Fernanda, consegue identificar, esse ano de forma um pouquinho maquiada o título, mas o objetivo era o mesmo, deixar quase 11 milhões no gabinete para as visitas, os cafés, os fanpage e tal. Então, não dá, né? Deu. Eu acho que o Parlamento aqui está dando um recado muito forte para o Executivo de que tem áreas muito mais importantes do que aquilo que o Executivo, pelo segundo ano, insiste em colocar recursos. Então, cumprimentos, vereador Tuigo, porque esse é um trabalho de fôlego que Vossa Excelência, com a sua assessoria, fez, e que a comissão, todos nós, apoiamos e aprovamos. Obrigado pela parte. Pois não, vereadora Diló, a vossa manifestação é perfeitamente pertinente, porque analisando essa gestão coletiva, nós entendemos que conversas comunitárias e consultas públicas, nós entendemos que o governo atual pode também utilizar a prata da casa, alguns servidores, alguns CCs, e possa fazer, vereador, com os 3.795.000 que sobrou, fazer um bom trabalho ao contento. 2 comentários, presidente, de forma muito breve. Um deles, a respeito que fomos questionados pela vereadora Paula Iores, com relação ao passivo autuarial. O que vem a ser isso? Isso, na verdade, é uma recomposição do FAPES, do Fundo de Assistência e Previdência Social, com o objetivo de evitar o colapso do sistema previdenciário. Nós aprovamos uma lei complementar, senhor presidente, em 2014, que modificou a lei que organiza a Previdência Social dos servidores e criou um plano de amortização do déficit atuarial. Então, o governo se percebe na peça que ele segue
né, a LDO segue essa lei nos percentuais. Existem percentuais, uma tabela que vai até o ano de 2042, não são poucos os valores, mas foi aprovado pelo Parlamento por unanimidade à época. E ele elenca toda uma tabela com o custo suplementar em percentuais incidentes sobre a base de cálculo da contribuição patronal. Porque ao longo do tempo foram diversos tipos de contribuições. O município contribuía com X, o servidor com Y. Isso foi aumentando, mas ficou um passivo. Então, nós entendemos, sim, né, que nós precisamos aportar esses valores aí, esse percentual incidente sobre a folha de pessoal, né, para recompor o FAPES, para torná-los com saúde, né, para atualizar esses valores para o objetivo de evitar um colapso futuro no sistema previdenciário municipal. É claro que nós, mais cedo ou mais tarde, vamos ter que enfrentar essa questão dos servidores, para os que entrarem a partir de agora, né? O governo federal já fez isso, o governo do estado já fez isso, que é a previdência complementar dos servidores. Receber até o teto, quem quer receber a mais, vai pagar o complemento. Vai ter que ser enfrentado isso, bem como o percentual que cada servidor paga hoje, que é 11%, vai ter que ser analisado também. Decisões difíceis, mas que o município vai ter que enfrentar. Por fim, presidente, também nos foi questionado pelo presidente da Comissão de Educação, vereador Paulo Périco, a questão do caso do Manha Bosco. E nós fomos atrás, vereador Périco, buscamos, né, no orçamento de 2016, este valor, né, essa dívida estava na dotação, escrita como despesa, porque havia uma possibilidade de pagamento naquele exercício. Mas, em tese, né, esse precatório ele foi suspenso em razão de algumas ações judiciais, temos uma rescisória tramitando no STJ também, e o valor não constou no orçamento de 2017 e também não constou neste. Mas, na LDO, lá no campo do cálculo do resultado nominal, o que vem a ser o resultado nominal? Aquela diferença entre receita que se arrecada e a despesa empenhada. Consta lá um valor de aproximadamente 400 milhões, que é um valor incontroverso e que é lógico que nós torcemos que o município não venha pagar esses valores, porque temos um entendimento pessoal de que entrou de maneira equivocada no processo, mas se no futuro vier, é lógico que o chefe do executivo, o vereador Périco, terá que fazer uma ginástica, buscar financiamento, parcelar, retirar de outras rubricas. Então, ele consta ali, lá no anexo, né, no anexo justamente onde fala da questão das metas fiscais, do cálculo do resultado nominal, que ele é apurado visando medir sempre, né, a questão da evolução da dívida fiscal e dentre as quais os precatórios judiciais. Então, ali tem um valor, né, que está colocado, então não procede também aquela questão do vice de que não havia, né, mencionado este valor na peça que ora votamos. Então, presidente, entendemos que a peça está pronta para ser votada, debatida a exaustão na comissão com as entidades e com a população e com os dois poderes, e entendemos que ela está apta a ser aprovada por esta Casa Legislativa. Espero, presidente, ter colaborado, ainda que minimamente, na discussão da LDO. Logo, na sequência, em outubro, deve estar aportando nessa Casa a lei orçamentária e, novamente, a nossa comissão, juntamente com os integrantes desse colegiado, irá analisar os pormenores para ver se realmente o orçamento reflete a LDO. Muito obrigado, presidente. Está em discussão projeto de lei 115/2018. Encerrada a discussão, em votação o projeto de lei número 115/2018 com mensagem retificativa. Peço a palavra, senhor presidente. Para declarar o voto, vereador Paulo Périco. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria de antemão de cumprimentar o vereador Tuigo e todos os nossos colegas da comissão, bem como a Fernanda, a nossa assessora, pelo empenho da análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi um trabalho realmente exaustivo, como Vossa Excelência, vereador Tuigo, colocou, e cumprimentá-lo também, junto aos colegas Adiló e vereador Cassina, que apresentaram essa emenda modificativa, acrescentando mais valores a setores de muita importância e setores relevantes para a comunidade de Caxias do Sul, que
mais uma vez, não tiveram ou não foram, né, vistos com uma sensibilidade por parte do Poder Executivo. O que eu fiquei muito admirado é que estes setores, que são os únicos setores que podem acarretar mais investimentos para o nosso município, foram setores que não tiveram nenhum aumento por parte do Poder Executivo. Inclusive, houve redução, porque não teve absolutamente, não é nem aumento, é nem reajuste da inflação, não ocorreu nessa LDO apresentada pelo Poder Executivo. Então, senhor presidente, eu votarei contra esta LDO, respeitando os meus colegas, porque eu não posso admitir que não tenha se aportado e tenha se dado 10% de aumento para a verba de gabinete de 10 para 11 milhões. Se não fosse a responsabilidade desta casa, o gabinete teria 10%. E aqueles setores que efetivamente trazem dinheiro, podem arrecadar e trazer dinheiro para o município de Caxias do Sul, a Prefeitura os ignorou. E se não fossem nossos colegas, e ainda não seria diminuído. E ainda assim, senhor presidente, continua 3.795 milhões para o gabinete. E um detalhe, nenhuma verba para a Secretaria, a mais para a Secretaria de Esportes. Onde é que está, então, o FIA Esporte, que acabaram com o basquete Caxias e não apoiaram, e onde é que está o Financiarte aqui, que diminuíram o valor do Financiarte? Obrigado, vereador. Obrigado, então eu votarei contra. Está em votação o projeto de lei número 115/2018 com mensagem retificativa. Peço a palavra, presidente. Para declarar o voto, vereador Renato Oliveira. Quero dizer, senhor presidente, que semana passada nós reunimos com a Comissão de Saúde sobre alguns pontos que nós declaramos aqui na tribuna, usamos a palavra, mas, mesmo assim, nós acreditamos que achamos uma forma de fazer um pedido de informação ao Executivo para esmiuçar melhor. Esse pedido foi protocolado, acho que hoje ainda, que o Executivo nos aponte alguma coisa. Porque eu nunca vi no SAMU, vereador Toigo, foi 50% a menos. Para declarar o voto, senhor presidente. 50% a menos no SAMU. O Sereste, em torno de 40% a menos de verba. Assim, mesmo assim, quem assistiu, principalmente da área do esporte, que foi ver o jogo lá em Brasília, tinha um jogo de futebol em Brasília, duas equipes de primeira categoria do Campeonato Brasileiro, Vasco e Flamengo. O que os jogadores tiveram que fazer? Empurrar uma ambulância particular, porque o jogador se machucou. Isso foi sábado o jogo, mas não aparecem os gols, aparece empurrando um SAMU, uma caminhoneta, uma ambulância, né? Então aqui o SAMU talvez comece a pensar por esse caso. O motorista tem que, então assim, já era pouco a verba, agora 50% a menos. O Sereste, em torno de 40% a menos. O Sereste não, o CES, 40% a menos. Onde tem as consultas, onde mais precisa. O Sereste tem um aporte no Sereste. É importante dizer que o prefeito está dizendo que vai fechar o Sereste, mesmo assim, dizendo que vai fechar o Sereste, vai ter um aporte. Então, assim, a gente tem algumas contradições que a gente precisa mais daqui mais um dia. Mas, mesmo assim, nós estarei votando, vereador Toigo, favorável à LDO, por entender que isso, mesmo assim, Vossa Senhoria, com toda a comissão, juntamente com a assessoria, foi bem aprofundada. Mas mesmo nós estaremos pedindo informação, já está protocolada, para a semana que vem, nós, juntamente com a nossa comissão, para nós nos informar melhor sobre esses assuntos. Então, alguns pontos, e tem alguns outros também, para a gente poder debater melhor aqui na casa. Obrigado, presidente. Então, declaro o voto favorável. Para declarar o voto, o vereador Rafael Bueno. Senhor presidente, quero cumprimentar, em nome do vereador Toigo, toda a comissão, assessoria Fernanda, mas, vereador Toigo, a comissão ainda foi boazinha e generosa em diminuir de 11 milhões a população caxiense, 295 milhões de reais
para R$ 3.795.000 a verba para o gabinete do prefeito. Ou seja, o cafezinho com o prefeito. O ano passado tinha um nome, vereador Pedro, o café com o prefeito. O que ele queria? Patrocinar as páginas da prefeitura, promover talvez a família, promover os grandes feitos, o alto marketing, o alto ego dele, com o dinheiro da população. A população é essa que não tem medicamento. A população é essa que agora terá 50% a menos de receita no centro de especialidade em saúde. O SAMU irá reduzir 50%. O Sereste, que é a saúde do trabalhador, ele queria fechar, mas não vai porque a justiça botou ordem na casa. Fora todo o sucateamento da saúde. É um governo que está desconectado com a participação popular. O prefeito quer gastar 12 milhões em publicidade. Declarar o voto. Gastou marketing mais de 3 milhões em 1 ano e meio de governo. É uma vergonha a população caxiense, querendo cremar, rasgar o dinheiro público, 11 milhões e meio, sendo que poderia ser investido na saúde, na educação, na cultura, no turismo. Turismo que 1,5 milhão para investir numa secretaria que não participa de nada. Essa secretaria tem que ser extinta, essa secretaria do turismo, porque não presta para nada. É só para pagar CC que nem fica lá na secretaria de turismo. Fica no gabinete de vereadores da base e dentro do gabinete do prefeito, mas que para estar em evento não presta para nada, não faz nada. Isso no momento oportuno nós estaremos trazendo aqui nessa tribuna. O social, colegas vereadores, 20% a menos para o social. Sabe o que é isso? O prefeito tem ojeriza pobre. É os nossos pobres passando fome, os moradores de rua. Então, presidente da comissão, quero lhe parabenizar, mas o senhor foi muito bonzinho ainda, de diminuir de 11 milhões para 3 milhões e 700 mil reais. Mas eu votarei favorável porque foi destinado para áreas essenciais para a população caxiense ser menos prejudicada do que já está sendo com um governo nefasto que tem ojeriza pobre. Obrigado. Declarar o voto, vereador Felipe Gelbelmaier. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, quando a gente vota o orçamento aqui na casa, a gente relembra, no mínimo, vereadora Denise, 8 eloquentes discursos, né? No mínimo 8, né? Que foi o tempo que o ex-prefeito passou aqui, criticando de tudo que fosse forma. Agora, a redução da área social, vereador Meneguzzi, do jeito que vai, daqui a pouco o óbvio seria sugerir a extinção da Secretaria do Turismo. Porque com o que sobrou no turismo, vai pagar só o salário. Vai pagar só o salário dos servidores, não vai acontecer nada no turismo. Né? Mal e mal vai pagar o custeio da Secretaria do Turismo. As reduções no esporte e na cultura é impacto no social. Ou não vem me dizer que o esporte e a cultura não previnem nada. Principalmente a questão do esporte com relação à saúde e o esporte e a cultura com relação a ocupar os nossos jovens, nossas crianças com outras atividades no horário inverso ao turno da escola. Mas eu votarei favorável, porque cada um é responsável pelo orçamento que manda para casa. Cada um que cumpra com aquilo que promete e depois que, né, arrecade as consequências dessa situação. Uma pena que quem vai pagar esse preço novamente vai ser Caxias do Sul. É uma pena. E eu não sei se nós teremos Secretaria do Turismo, da Cultura e do Esporte até o final desse governo. Infelizmente, não sei se essas secretarias vão se sustentar. Porque dentro desses valores aqui da Secretaria do Turismo e do Esporte, grande parte é para manutenção pura e simples. Esses valores que estão aqui hoje, né, vão ser para pagar salário, assim como ocorre dentro da Secretaria do Turismo. Então, sinceramente, senhor presidente, eu visualizo aí na frente dias muito complicados, dias muito difíceis, e concordo com o vereador Rafael que essa dificuldade em apoiar o social, né, é um pensamento político, é um pensamento e daquilo que a pessoa realmente acredita, que é não investir nas pessoas que mais necessitam. Muito obrigado. Está em votação o projeto de lei número 115/2018 com mensagem retificativa. Solicito aos vereadores que registrem seus votos.
Encerrado o registro dos votos. Vereador Chico Guerra, favorável. Vereador Edir Carlos, favorável. Vereador Rafael Bueno, favorável. Encerrada a votação. Projeto de lei número 115/2018 com mensagem retificativa, aprovado por maioria. Voto contrário do vereador Paulo Périco, ausente o vereador Velocino Ex. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Daneluz. Peço inversão de pauta no projeto 128 de 2017, visto que tem pessoas aqui aguardando exclusivamente essa votação. Muito obrigado. Está em votação a inversão de pauta solicitado pelo vereador Daneluz do parecer pela inconstitucionalidade do projeto de lei número 128/2017. Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Cadê o projeto da Ana aí, presidente? Tem que botar o projeto da Ana Aqui tem céu. Não funciona aqui. Encerrado o registro dos votos. Vereador Edson da Rosa vota favorável. Encerrada a votação. Inversão de pauta aprovada por unanimidade, com ausência do vereador Rodrigo Beltrão e também do vereador Velocino Ues. Em reabertura de discussão única e votação, parecer pela inconstitucionalidade do projeto de lei número 128/2017, contido no processo 185/2017, de autoria do vereador Ricardo Daneluz Neto, que dispõe sobre autorização de pesca esportiva nas barragens do município de Caxias do Sul e da outras providências. Relator ad hoc, vereador Flávio Cassina. Com a palavra, o vereador. Senhor presidente e colegas vereadores, esse parecer é pela inconstitucionalidade do projeto de lei 128, contido no processo 185/2017. O proponente, na sua exposição de motivos, diz que o objetivo da pesca esportiva é fisgar o peixe, não para o consumo ou comércio, mas pelo prazer de pescar. Por isso, os peixes são devolvidos vivos à natureza. Geralmente, os pescadores pesam, medem, fotografam o peixe antes de devolver à água. A devolução do peixe à água tem o objetivo de deixar o peixe crescer ainda mais e desovar mais vezes, aumentando a população. Menciona ainda que a pesca esportiva gera benefício, uma vez que possibilita lazer a qualquer tipo de pessoa, econômicos e a compreensão de ecossistemas aquáticos da sua complexidade. A comissão baixou diligências ao IGAM e a DPM, que constituíram parecer informando da inviabilidade do projeto por vício de iniciativa. Cabe a essa comissão, então, a prerrogativa de opinar quanto aos aspectos constitucionais e alertando sempre que meritória, sem dúvida, a proposta apresentada pelo parlamentar. Compete à União, Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna e outros. E aqui fala também que o nobre edil, ao propor projeto de lei com essa finalidade, está interferindo com a autonomia administrativa e funcional, não só do Poder Executivo, mas também do Poder Estadual, prerrogativa que não é alçada do Executivo, do Legislativo, melhor dizendo. Aqui também tem uma ação direta de inconstitucionalidade citada de uma outra cidade. Enfim, o poder legiferante do vereador é limitado às normas constitucionais, federal e estadual, além da própria lei orgânica. Assim, face à impossibilidade jurídica constatada diante da proposta analisada, decorrente da interferência entre poderes. O mérito é inegável, entretanto, respeitando a CCJL, o objetivo para o qual foi criada, do fito de priorizar o adequado posicionamento técnico-jurídico. Então, esse é o parecer, senhor presidente, e, salvo melhor juízo, assinam todos os membros da comissão.
Obrigado, vereador Flávio Cassina. Está em discussão o parecer. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Rafael Bueno. Senhor presidente, colegas vereadores, que pese o parecer de inconstitucionalidade da relatora vereadora da vereadora Paula Iores, que não está presente aqui, mas foi feita a leitura pelo vereador Cassina, eu votarei contrário a este parecer, por entender, colegas vereadores, e está à frente desse tema aí com diversas comunidades. Aqui o vereador Renato Oliveira, já morador do bairro Fátima, já conversou com vários moradores, tem um grupo lá, inclusive, eles têm uniformes, camisetas. Eu já estive em reunião participando com eles. E quando eu falo esse tema, vereadora Ediló, eu sei que o senhor também já esteve com esses moradores lá do Fátima, com esse grupo. Quando eu era presidente de bairro, lá com meus 18 anos, aonde nós éramos convidados para conhecer a Marrecas. As primeiras... que estavam abrindo lá as marrecas para a construção da represa. E o projeto era, faz tempo isso, né? O projeto era para que fosse um local de pesca esportiva, um local que pudesse ser incentivado o turismo ainda naquele local, a canoagem, a prática de esportes. E foi se construindo isso. Eu tinha certeza que ia ser feito. Quando entra... essa nova administração, o governo Guerra, eles começam a ceifar uma tradição, desde que existe a humanidade, de pesca. A pesca, Jesus pescava e dividia com seus irmãos, agora querem proibir a pesca. É uma pesca esportiva que não tem maldade nenhuma. Né? Então, além, eu quero destacar isso, por que eu peço a derrubada do parecer para os colegas vereadores, além de eu conhecer e estar de perto com as pessoas que fazem esse tipo de esporte, que é a pesca esportiva, eles fazem um trabalho ambiental que é de parabenizar, porque eles preservam no entorno das represas, eles recolhem os lixos, eles incentivam as pessoas, olha, tem que recolher o lixo de vocês, não pode deixar no entorno, né? Então, evitam as queimadas. Então, nós temos que derrubar esse parecer de inconstitucionalidade para que esse projeto avance. Quero lhe parabenizar, vereador Daniel Luz, pela ideia que o senhor teve, porque eu realmente não tive uma ideia similar a essa, né, mas o senhor está de parabéns por ter protocolado esse projeto que vai beneficiar dezenas de pessoas, né, que poderiam estar dentro de casa pensando bobagem, estão lá conversando, socializando um momento de lazer, de diversão, os filhos, a família, né? Então, por favor, vamos achar outra coisa para se encarnar, porque umas pessoas querem se divertir e ajudar o meio ambiente ainda. Né? Essa é a parte, vereador. Obrigado, vereador Rafael. Esse pessoal é responsável muito pelo cuidado, pela limpeza do entorno das barragens. Eu temo que, tirando eles dali, nós vamos ter vandalismo, lixo amontoado, como tem na Maestra, que, aliás, o poder público tem que dar uma olhada, tem um lixão enorme à esquerda se formando antes da barragem da Maestra, que está lixiviando para dentro da barragem. Então, é muito importante, e a gente tem que dar todo o apoio a esse grupo, que são nossos aliados, aí, de forma assim, abnegada, vamos dizer assim. Então, cumprimentar esse pessoal e voto favorável pela derrubada desse parecer de inconstitucionalidade. Obrigado. Obrigado, vereador Ediló. É justamente esse é o cerne da questão. É a preservação não somente, né, de uma cultura milenar, que é a pesca, mas também a preservação do entorno do nosso meio ambiente. E se esse pessoal, eles são fiscalizadores, eles auxiliam de forma gratuita o município, porque já que a guarda municipal não consegue fazer segurança, né, porque não tem comando na guarda, eles fazem esse trabalho de limpeza, de cuidado, porque se eles saírem de lá, abrirá brecha mais ainda para a drogadição, a prostituição, abandono de veículos roubados, tomar conta desses espaços aí que hoje é símbolo de uma cultura que deve ser mantida e ampliada. E, principalmente, o lazer. Porque o prefeito diz que não quer gastar dinheiro em lazer, em cultura. Agora, quando é uma cultura e um lazer que não custa nada para o município, ele quer acabar. Daí não dá para aguentar, né? Então, voto contrário a
este parecer de inconstitucionalidade e peço aos colegas vereadores a sensibilidade também para dar o apoio ao projeto do vereador Ricardo Daneluz. Obrigado. Está em discussão parecer. Com a palavra o vereador Flávio Cassina. Senhor presidente e colegas vereadores, além de tudo aquilo que já foi dito, eu diria o seguinte, que a CCJL ela tem a sua obrigação de emitir pareceres eminentemente técnicos, não olha a parte do mérito das proposições. E, portanto, nós temos que olhar agora o mérito, que é, como o nome já diz, é meritório. E digo mais, às vezes o leigo ele acha que o peixe vai ser prejudicado, que vai morrer, porque foi fisgado de uma forma ferrada abruptamente, vamos dizer assim, né? Mas, na realidade, o peixe ele tem sangue frio, ele não sente dor como nós. Não tem dor nenhuma. E ele é devolvido à natureza sem nenhuma espécie de dor, sem nenhum problema. E sobrevive 99% das vezes. Concede uma parte, vereador. Só no caso de, por exemplo, romper a língua do peixe, como acontece em peixes maiores, como o caso do dourado, às vezes ocorre de romper a língua do peixe. Então, é um caso que esse peixe é utilizado, então, na alimentação durante a pescaria. Mas 99% das vezes o peixe é devolvido em condições para a natureza e sobrevive, 99% das vezes. Então, eu diria que, tirando fora o mérito, que é o que nós estamos apreciando nesse momento, o parecer da comissão foi evidentemente positivo e agora cabe a nós, então, analisarmos o mérito e peço, então, também, nesse momento, a derrubada do dito coxo. Vereador Edson. Vereador Cassina, eu ia declarar o voto... Uma parte, vereador. Até para deixar aqui marcado o posicionamento, mas, já que Vossa Excelência pediu a palavra, vou tentar contribuir. É difícil, e o senhor é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, agora nós estamos discutindo a técnica, e muitas vezes é difícil nós conseguirmos não adentrar no mérito do projeto, né? Primeiro, parabenizar o autor pela iniciativa, até porque a pesca esportiva, e saudando todos que estão aqui da Gápia, prestigiando essa discussão, de dizer que o vício de iniciativa pode ser sanado pelo Executivo neste caso. Então, penso que nós, neste momento, e eu sou uma das pessoas que quase que frequentemente voto pelo parecer, porque o parecer ele está bem redigido, mas sabendo que ali na frente, nas discussões, o prefeito pode, através de decreto, né, restabelecer e ele ser aprovado, é por esse motivo que eu votarei favorável, porque no mérito, como falou o vereador Adiló, a prática da pesca esportiva, e eu falava antes ali com o Franzói, justamente isso, eles juntaram não sei quantos quilos de lixo já, 700 quilos de lixo, quer dizer, é uma atividade que só ajuda a manutenção do meio ambiente, né? Não polui, não faz nada nesse sentido. Então, por isso tudo, e entrando um pouquinho só no mérito do projeto, é que eu irei contra o parecer que foi exarado pela vereadora Paula, que está licenciado, mas foi muito bem exarado, isso a gente tem que dizer. Só que, infelizmente, às vezes, nós temos que nos colocar nesse sentido para que o prefeito também, através do Executivo, se sensibilize, porque é uma matéria importante para a preservação, tão decantada, tão falada nos dias de hoje, para que nós possamos manter a sustentabilidade do sistema. Era isso, vereador. Muito obrigado pela sua parte. Em havendo a não concretização desse projeto, o que vai acontecer? Vai acontecer que o problema do lixo vai proliferar, vereador Adiló, assim como está acontecendo agora lá no lugar apropriado para a Umbanda, para os rituais religiosos da Umbanda. Vai acontecer a mesma coisa. E o importante de tudo isso é que nós estamos criando, vereador Toigo, turisticamente falando, nós estamos criando 4 eventos permanentes no ano. E é tudo uma coisa, é tudo um somatório de turismo, são coisas que trazem recursos para a cidade. Então, nós temos que ter uma visão um pouco mais avante, não uma visão muito a curto prazo. Quer falar? Obrigado, senhor presidente. Em discussão,
Encerrada a discussão. Declarar o voto. Em votação, para declarar o voto, vereador Ricardo Daneluz. Declarar o voto. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu que já me manifestei aqui na tribuna falando do projeto, agora então declaro o voto, dizendo que a grande maioria dos projetos eles são inconstitucionais e muitas vezes por alguns detalhes. Nesse caso, porque nós estamos fazendo aqui da Câmara, enquanto deveria ser feito pelo Executivo. Mas se o projeto é bom, não tem nenhum custo para o município, pelo contrário, tem muito mais benefícios, muito mais ações, tanto a questão relacionada ao lixo, quanto a relação do lazer, que Caxias do Sul carece de mais áreas de lazer, quanto ao esporte, enfim, o turismo, só tem a beneficiar Caxias do Sul esse projeto. Então, essas 4 datas vão estar disponíveis para que aconteçam eventos da pesca esportiva em Caxias do Sul, o que será muito bom. Então, voto contrário ao parecer e favorável ao projeto e peço aos colegas vereadores para que também sigam nessa linha. Muito obrigado, senhor presidente, era isso. Para declarar o voto, vereador Renato Oliveira. Senhor presidente, acho que precisa só dizendo que declaro meu voto contrário ao parecer, em virtude do só ver o que esse pessoal, já foi dito, sou repetitivo aqui, né? O que eles recolhem esse lixo. E eles não, nem a Codeca não fornece nem o saco de lixo para esse pessoal. No mínimo, devia ajudar, porque no outro projeto, que está tramitando aqui na casa também, da vereadora Denise, que também diz o seguinte, que podia, até pouco tempo, as outras administrações forneciam a carteirinha para as pessoas pescarem. Então, assim, e eles no sábado de manhã, domingo de manhã, estavam lá recolhendo um lixo que é, e por incrível que pareça, se encontrava lá no lixo copo descartável do SAMAI. Então, não foi eles que levaram, era só ver o que eles juntavam. Então, juntavam, e não foi pouco, que junta esse pessoal, o que esse pessoal trabalha, né? Então, assim, a importância, vereador Daneluz, pelo seu projeto, parabéns aí, porque não entendo onde tem o custo do município que está auxiliando o município, que eu acho que o município devia, além disso, fornecer a carteirinha para esse pessoal, além de acrescentar o projeto, e também dizer, ó, vocês precisam de saco de lixo resistente, nós vamos lá recolher o saco de lixo, vamos fazer uma referência, o ponto de referência vai ser aqui que vocês vão colocar os lixos tal dia, nós vamos disponibilizar o caminhão aquele dia para recolher. O município tem que fazer umas coisas que tinha coisas que nem precisava tanta lei, isso aí estava andando, mas quando o caminhão desce a morra abaixo, sem freio, é difícil mesmo. Então, muito obrigado, senhor presidente, quero dizer que voto contra o parecer. Para declarar o voto, o vereador Felipe Grebelmaier. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu votarei contrário ao parecer, já havia anunciado no grande expediente antes ao vereador Daneluz e favoravelmente ao projeto. Até porque, vereador Daneluz, na minha visão, esse projeto ele não cria qualquer tipo de custo para o Poder Executivo. E, inclusive, ele autoriza o Poder Executivo a trabalhar a questão da pesca esportiva. E a gente vai muito além nesse seu projeto, até porque só na questão da segurança nós temos 2 vertentes aqui. Primeiro que, quando o pessoal da Agapia está por lá e é um pessoal organizado, eles têm a questão da segurança da depredação daquelas áreas. Auxiliam nisso. Pessoas de bem, né, se cercam de pessoas de bem. E também com relação à segurança das pessoas que frequentam as barragens de não poder ir lá entrar e tomar banho nas barragens. O pessoal da Agapia também faz esse papel de prevenção. Então, só na segurança são 2 questões. Declarar voto. Sem falar da questão de toda a limpeza e preservação da questão ambiental, né? A questão do turismo, que isso pode virar, como o vereador Cassina disse, são 4 eventos no ano e que vão acabar atraindo turistas e outras pessoas para participar dessas competições aqui em Caxias do Sul. Então, é um projeto totalmente possível de ser executado, basta que o Poder Executivo sente, converse e organize entre as mais variadas secretarias, como o SAMAI, Secretaria do Turismo, Desenvolvimento Econômico, Codeca e outras que possam desenvolver esse projeto. Então, votarei contrário ao parecer, favorável ao seu projeto, até porque ele não impacta em R$1 sequer ao poder público com relação a isso. Ele, bem pelo contrário, ele fomenta um projeto esportivo de uma entidade que é organizada e que auxilia, sim, e muito nas competições e auxilia muito na preservação da
das nossas barragens. Então, conte com o meu voto, votarei contrário ao parecer e favorável ao seu projeto. Muito obrigado. Para declarar o voto, vereadora Gladys Friis. Senhor presidente, vou tentar me fazer entender. Eu queria, além de tudo isso que foi falado, nobres colegas da limpeza, da preservação, do turismo, ocupar os espaços, é o que a gente sempre diz, os espaços públicos que são ocupados pelas pessoas do bem, não vão ser ocupados pelos vândalos. Eu confesso aqui que quando eu vou à praia, eu não vou à praia para tomar sol e nem muito banho do mar. Eu vou à praia para pescar. Então, eu digo que, além de tudo isso, essa pescaria poderá promover as famílias participarem dessa pesca, as esposas, junto com seus maridos. A gente sabe que tem, em muitos lugares isso acontece, essas competições. E muitas vezes eu chego em casa, meu marido está assistindo alguns canais que tem essa pescaria, e ele diz, imagina se tu pegasse um peixe desse. Então, eu votarei contra a inconstitucionalidade. Votarei a favor do mérito. Era isso, senhor presidente. Próximo, para declarar o voto, vereador Pedro Rodrigues. Senhor presidente, eu fui contemplado na fala do vereador Felipe, mas eu gostaria de cumprimentar os representantes da GAP e queria dizer que eu voto favorável à derrubada desse parecer, justamente por isso, porque eu já fiz menção hoje de manhã aqui que eu sou a favor do lazer, do fomento do turismo e da preservação também. Então, meu voto é a favor da derrubada desse parecer. Para declarar o voto, o vereador Rafael Bueno. Presidente, tinha terminado o meu tempo, mas só para deixar registrado aqui, porque como eu acompanhei todo o processo da questão dos pescadores esportivos, foi tentado o diálogo com o SAMAI por diversas vezes. Precisou chegar esse projeto de lei à Câmara através do vereador Ricardo Daneluz, porque foi tentado e não foi conseguido. Tanto é que tem os pescadores lá do Fátima, a associação deles, tem carteirinha, tem tudo, e mesmo assim não pode. Tinha uma organização, um respeito, e não foi mais permitido isso. Então, por isso a necessidade de nós derrubar o projeto de lei, a inconstitucionalidade, o parecer, para que nós possamos aprovar esse projeto. Porque uma vez se encarnam nos cavalos, agora estão se encarnando em quem quer pescar. Falta se encarnar em quem ainda? Agora é nos peixes. Para declarar o voto. Então, por favor, deixa a cidade andar sozinha, que ela se vira. As pessoas querem se divertir, as pessoas querem ter um momento de lazer, de convívio. Parem, por favor, com essa obsessão. Então, seu projeto de lei, vereador Daneluz, vem em boa hora para que nós possamos, né, derrubar esse projeto e aprovar no momento que o presidente achar oportuno, o mais rápido possível, esse projeto de lei. Obrigado. Para declarar o voto, o vereador Alceu Tomé. Votarei pela derrubada depois desse... Mas acredito que eu, como fui um dos criadores da Feira do Peixe aqui de Caxias do Sul, então, eu sempre fui aficionado à questão de peixes, né? Então, amanhã até vou fazer uma colocação também de um projeto meu, que é referente a povoamento e repovoamento dos rios da nossa cidade aí, né? Então, que vai ser em função de multas provenientes do meio ambiente para que se largue peixes nos arroios da nossa cidade, né? Então, os peixes, os alivinos, né, que seriam colocados nas nascentes, né? Então, de qualquer forma, nesse projeto, eu acho muito interessante, vereador Daneluz, porque eu sou um apaixonado por peixe, né? Então, eu acho que a pesca esportiva vem complementar
pelos apaixonados pela pesca, né? Então, a pesca esportiva faz parte desse contexto, né? Então, certamente irei votar ao contrário e acredito que foi uma ideia muito interessante e certamente muitas pessoas se beneficiarão dessas brincadeiras esportivas aí. Muito obrigado. Para declarar o voto, o vereador Chico Guerra. No momento oportuno, presidente, votarei contrário ao parecer, mas só para reinar a verdade de novo aqui, é difícil. Quando se tem um vereador que usa sempre da mentira, não tem outro nome a não dizer para ele que ele é um mentiroso. Infelizmente, Rafael Bueno novamente usou da mentira. Quando tu comenta que não houve a reunião com o Samay, pelo amor de Deus, eu estava junto. Questão de ordem, vereador Rafael Bueno. Primeiro, vereador, o senhor fala com seus filhos dessa forma, o senhor tenha respeito, porque o senhor é parlamentar. Leia como é o pronome de tratamento que o senhor tem que se posicionar aqui na Câmara, o senhor não aprendeu ainda, porque o senhor já está no 2º ano. Terceiro, vereador, eu não disse que não teve reunião, eu disse que o Samay não atendeu a solicitação dos pescadores. Se o senhor tem problema de audição, busque tratamento. Se o senhor não tem compreensão, vá buscar ajuda. Posso continuar? Vereador Chico Guerra. Se vê que não adianta, né? Não cresceu ainda, mas continua. Uma pessoa que costuma mentir sempre não passa de ser, não tem outra definição a não ser um mentiroso. Eu estava presente, o vereador... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. O vereador busque os anais da Câmara e pare de falar bobagem no microfone, porque em nenhum momento eu disse que não houve reunião aqui na Câmara. Para de distorcer, porque o teu irmão e o senhor são os legítimos charlatões, tá? Não venha querer botar essa peste em mim, incompetência de vocês. Por gentileza, peço aos vereadores que se atenham à matéria. Nós estamos debatendo o parecer pela inconstitucionalidade do projeto de lei. Vamos se ater à matéria e vamos parar com esse tipo de discussão. Por gentileza, peço a Vossa Excelência, vereador Chico, vereador Rafael Bueno, para que a gente possa agilizar uma matéria importante para a gente se ater a ela. Por isso que eu volto a falar novamente, para dar o entendimento correto, que votarei contrário, porque houve sim conversa, houve reunião, estiveram lá também os representantes lá na Samay, foi conversado, a Samay se botou à disposição na hora, tá? Ofereceu oportunidades. Agora, volto a dizer, continua com a mesma história, porque essa oposição não vai colar nunca, Rafael Bueno. Em votação, para declarar o voto, vereador Neri. Vereador Neri, por gentileza, seu microfone não está funcionando, eu peço para o pessoal da técnica, ou ligue o microfone, ou melhore o áudio ali, por gentileza. Seu tempo está contando a partir de agora, vereador Neri. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, gostaria de cumprimentar aos nossos amigos aqui, representando a tantas outras pessoas, né, que gostam dessa pesca esportiva em nosso município. E não poderia deixar de me manifestar num assunto bastante importante na nossa cidade, porque trata também, além da questão de esporte, de lazer, de famílias, né, eu acredito que a questão do meio ambiente, né? E gostaria de, então, relatar o meu voto aqui contra esse parecer também, né, em ato de apoio a esse esporte, onde que tem muitas pessoas em nosso município que aderem à pesca esportiva, né, e como eu disse antes, eu acho que é um esporte que acaba fazendo bem para o lazer de muitas pessoas, né, que ficam, se reúnem entre amigos, entre famílias, né, ficam às vezes se organizando para o final de semana, irem até os locais, até as represas, e o mais importante de tudo, presidente, que é a questão do meio ambiente, como eu disse antes, vereador Pedro, né, onde que eles ajudam a manter, né, a retirar o lixo das nossas represas, que estão ajudando bastante também. Então,
voto contra esse parecer aí e deixo aqui registrado todo o meu apoio a esse importante esporte em nossa cidade. Parabéns pela luta de vocês, continuem e contem com o apoio desse vereador. Obrigado. Está em votação. Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos. Só para... Eu votei errado aqui, presidente. Vereador Renato Oliveira vota não ao parecer. É isso, vereador Renato? Não ao parecer. Até o Chico votou conosco. Encerrada a votação. Parecer pela inconstitucionalidade do projeto de lei número 128/2017, rejeitado por unanimidade. Votos contrários. Vereadores Adiló de Domênico, Alceu Tomé, Arlindo Bandeira, Chico Guerra, Denise Pessoa, Edir Carlos, Edson da Rosa, Felipe Grêmio Maier, Flávio Cassina, Gladys Frisso, Gustavo Toigo, Kiko Girardi, Neril Carteiro, Paulo Périco, Pedro Rodrigues, Rafael Bueno, Renato Nunes, Renato Oliveira, Ricardo Daneluz e Wagner Petrini. Ausentes, vereadores Rodrigo Beltrão e Velocino Ues. Em discussão única e votação, requerimento número 76/2018, de autoria do vereador Felipe Grêmio Maier, que solicita ao Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, informações sobre o que compete ao COMPAC. Com a palavra, o autor para a leitura do requerimento. Senhor presidente, o vereador que o presidente subscreve, observada as disposições regimentais, vem respeitosamente submeter à deliberação do plenário o presente pedido de informações. Considerando que compete ao COMPAC proceder o tombamento dos bens de relevante valor histórico-cultural, ao inventário, orientar e dar pareceres sobre preservação e promover ações de valorização e educação patrimonial, considerando as dúvidas que surgem sobre os processos de tombamento, considerando o interesse público em relação ao tema, dada a importância da preservação de bens com valor histórico, considerando a importância para o turismo e cultura da cidade, requer que, após ouvido o plenário desta Casa, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de informações. 1. Qual o número de imóveis tombados em Caxias do Sul? Em qual situação encontram-se os mesmos? Onde estão localizados? 2. Qual o número de imóveis em processo de tombamento em Caxias do Sul? Existe um cadastro dos que podem ser tombados? 3. Quais patrimônios são do poder público e como estão sendo utilizados? 4. Qual a situação dos mesmos com relação à segurança em caso de incêndio, PPCI? 5. Para um imóvel ser indicado em um processo de tombamento, quais são os critérios adotados? Era esse o requerimento, senhor presidente, e vem assinado por este vereador. Obrigado, vereador Felipe. Está em discussão o requerimento 76/2018. Com a palavra, vereador Rafael Bueno. Vereador Felipe Grêmio Maier, quero lhe cumprimentar por esse pedido de informações, porque ele poderá esclarecer muitas coisas que nós não conseguimos ter acesso a uma informação direta. Por exemplo, esse projeto de lei que nós derrubamos em inconstitucionalidade anteriormente, eu espero que no momento que o prefeito vetar, os mesmos que se manifestaram, derrubem o veto. Porque se houvesse o diálogo e tivesse sido resolvido, vereador Francisco Guerra, não precisaria ter esse projeto de lei ser discutido agora. Não precisaria a gente desgastar o nosso tempo. Se nas reuniões que foi feita no SAMAI, tivesse... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Que o vereador se mantenha na matéria, por favor. Vereador Rafael Bueno, se atém a matéria que está dizendo. Vereador Rafael Bueno, se atém a matéria, requerimento 76/2018. Vereador, presidente. Então, eu estou... Bem como a questão da cultura, que se houvesse as reuniões, e nas reuniões fosse esclarecida todas as informações, como essa questão do SAMAI, que não precisasse vir um projeto de lei aqui para a Câmara, talvez não precisaria ter sido protocolado esse pedido de informações do vereador Felipe Grêmio Maier. E, vereador Felipe,
Olha o que é a nossa festa da uva. O Zambelli, por exemplo, nós estamos há 4 meses da festa da uva e aquele espaço, que não é um espaço da festa da uva, é um espaço de Caxias do Sul, é um espaço da memória da nossa cidade, do nosso povo, está num estado precário. A Casa das Rolhas, um espaço recém-inaugurado, fechado, sem nenhuma manutenção, que é que nem uma casa. Se a gente não fizer a nossa manutenção diária da nossa casa, ela vem abaixo, se a gente não cuidar dela. E assim estão os nossos espaços públicos, principalmente os nossos museus, nosso arquivo histórico, mesmo tendo funcionários competentes que se preocupam, os nossos estagiários, não tem o devido cuidado por parte da prefeitura. O governo Guerra destrói a imagem e destrói a história dos nossos museus e dos nossos espaços públicos. Então, nós precisamos, através desse pedido de informações, vereador Felipe, já que não teve, no momento oportuno que nós buscamos o diálogo, a aproximação, nós não tivemos esses documentos, nós temos que fazer de forma oficial, bem como esse projeto que nós aprovamos agora, derrubada, do SAMAI, que não teve a resposta, nós tivemos que vir a aprovação de um projeto. Então, quero lhe parabenizar e lhe cumprimentar, vereador, por esse pedido de informações. Se o senhor tivesse me convidado para assinar em conjunto com o senhor, eu teria assinado, porque o vereador Pérez, também tenho certeza que teria assinado, porque a gente dialoga sobre esse mesmo tema aqui na Câmara de Vereadores. Obrigado. Está em discussão, com a palavra o vereador Felipe Grêmio-Maia. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, muito obrigado pelas palavras, vereador Rafael. Uma parte, vereador. Já lhe concedo, vereador Périco. Esse pedido de informações é bem tranquilo de ser respondido, acredito, pelo município, até porque a gente vem desenvolvendo alguns projetos na área da cultura, e um deles foi protocolado na semana passada, que ele envolve até a questão do turismo, preservação histórica, enfim. E ele é bem simples, até porque a gente faz questionamentos bem objetivos. Quantos em processo de tombamento existem hoje? Número de imóveis tombados no município e onde eles estão localizados? Qual a situação desses imóveis? Se existe um cadastro desses imóveis tombados? E qual a utilização desses imóveis que estão tombados no município hoje? Isso é importante para a gente poder ter noção da quantidade, da repercussão disso tudo, da importância que esses imóveis têm para a cidade de Caxias do Sul, para a preservação da cultura, da história, do turismo da cidade, e o que impacta isso no município nos dias de hoje, até para nos embasar, inclusive nesse processo que já foi protocolado e em outros que possa vir a ser protocolado por esse vereador. Vereador Pérez, com seu à parte. Vereador Felipe, parabéns pela iniciativa. A nossa preocupação da nossa comissão, e até nós como professores de História, já fiz parte do COMPAC, representando a SIC em tempos anteriores, essa é uma preocupação corriqueira. Afinal, quais são os prédios? E isso é de extrema importância para que a gente saiba, mas não só nós, mas que o próprio cidadão saiba quais são os prédios que estão tombados. E seria interessante, vereador Felipe, que o COMPAC, segundo aquele seu projeto colocado semana passada, colocasse então uma placa nesses prédios tombados. Prédio tombado, certo? Que é uma outra ideia que a gente poderia agregar. E também, uma outra questão, vereador Felipe, só para finalizar, quantos monumentos nós temos em Caxias do Sul? Nem nós sabemos quantos monumentos. Com imagens, com personalidades. Esses monumentos também são tombados, são administrados e cuidados pela Secretaria da Cultura, na qual agora roubaram as placas. E a outra questão também é o mapa da Itália, que esse efetivamente está tombado. Está tombado. E faz 1 ano e meio que estão pensando em o que vão fazer com o mapa da Itália. Olha, 1 ano e meio realmente. E o último é o que está na 0 hora agora, de hoje. A espera do restauro do Marco Zero. Na 0 hora, página 27 de hoje, para todo o estado do Rio Grande do Sul, a fotografia com o buraco. E agora, então, o COMPAC diz que definiu que o município deve buscar o parecer de um especialista para escolher o melhor material. Então, colocaram o granito, o alumínio, sem antes, mas eles não aceitaram, tem que ter um parecer de um especialista. Senhoras e senhores,
talvez mais um ano e meio, junto com o mapa da Itália. Estão esperando talvez que o mapa da Itália cresça que nem uma árvore, porque realmente é inexplicável. Obrigado, vereador Felipe. Muito obrigado, vereador Périco. Da Itália sobrou só Nápoles, né? É verdade. Né? Sobrou só Nápoles, só o sul da Itália. Então, a ideia desse pedido de informações é muito mais de preservação, de nós pensarmos o que pode acontecer com o nosso patrimônio histórico daqui para frente, porque a gente percebe hoje um abandono, nem aí do município com relação a toda aquela história construída por Caxias do Sul. Então, esse pedido de informações, ele trabalha a preservação, a questão histórica, cultural e turística de Caxias do Sul. E aí a gente espera que com essas informações nós possamos ter noção realmente daquilo que está sendo impactado e o que pode vir a ser perdido por Caxias do Sul a partir desse pedido de informações. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Felipe. Está em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos, vereador Renato Nunes, favorável. Encerrada a votação. Requerimento número 76/2018, aprovado por unanimidade com a ausência dos vereadores Adiló de Domênico, Edson da Rosa, Rodrigo Beltrão, Velocino Eze e Wagner Petrini. Em segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo 20/2018, contido no processo 168/2018, de autoria coletiva, que concede o título de cidadã emérita à senhora Carilissa Dalauba, relatora vereador Flávio Cassina. Com a palavra, o vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, o parecer é pela legalidade do projeto de decreto legislativo 20/2018, contido no processo 168/2018. Tendo sido feita a leitura na sessão passada, peço dispensa de fazê-lo neste momento, senhor presidente. O senhor está dispensado da leitura. Em discussão, o projeto de decreto legislativo 20/2018. Encerrada a discussão. Em votação, o projeto de decreto legislativo 20/2018. Em votação. Peço a palavra para declarar o voto. Para declarar o voto. Presidente, só para declarar o voto, já falei semana passada, essa homenagem norteará um novo rumo, eu posso dizer, na história da Câmara de Vereadores. Porque toda a Câmara está mobilizada para o mês que vem receber a Carilissa Dalauba e toda a comunidade surda de Caxias do Sul e do Estado que estará presente aqui na Câmara de Vereadores. Quero agradecer mais uma vez aqui o Thales, a comunicação aqui da Câmara, relações públicas, né, a Cris, que estão buscando dar todo o suporte, toda a estrutura, né, de acessibilidade para a homenageada e para todas as pessoas que estarão participando nesse momento. O vereador Périco falou agora a questão de uma calçada, que nós estamos na capa, numa página da 0 Hora. É o momento de se falar, Périco, numa homenagem, a falta de acessibilidade na Praça Dante Alighieri, que foi retirado um marco central, mas não foi reposto sequer a calçada. E por ali passam cadeirantes, passam deficientes visuais, né, e que precisam de acessibilidade. E que no dia a dia, nós que não temos deficiências visíveis, né, que nós conseguimos nos locomover facilmente, escutar. Eu sou deficiente visual, por exemplo. Quem é usuário de óculos, senhor, os vereadores nós somos deficientes visuais, de alguma forma nós somos, né? Mas imagina uma pessoa que precisa de totalmente acessibilidade, que não tem condições de se locomover, de escutar, de acessar um bem público, um museu que não tem acessibilidade, né? Então nós precisamos pensar, né, essa forma de sociedade que nós iremos nos adaptar a um futuro que se fala tanto em tecnologia, né, a sociedade mais moderna, tecnológica, mas que essa tecnologia venha para beneficiar também essas pessoas que querem lazer, querem cultura,
querem uma convivência em comunidades, mas que eles tenham acessibilidade, tenham os mesmos direitos, nem a mais nem a menos, mas que eles possam usufruir com qualidade de vida e com respeito. Obrigado, presidente. Todos estão convidados para participar dessa homenagem à Cariliça da Lauba. Está em votação o projeto de decreto legislativo 20/2018. Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. Projeto de decreto legislativo 20/2018, aprovado por unanimidade com a ausência dos vereadores Adiló de Domênico, Edson da Rosa, Rodrigo Beltrão, Velocino Ex e Wagner Petrini. Em apreciação, parecer de redação final do projeto de lei número 115/2018, contido no processo 151/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Em votação, solicito aos vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. Parecer de redação final do projeto de lei número 115/2018, aprovado por unanimidade, com ausência dos vereadores Adiló de Domênico, Edson da Rosa, Rafael Bueno, Rodrigo Beltrão, Velocino Ex e Wagner Petrini. Encerrada a ordem do dia. Muito bem, você acompanhou aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 e também através das redes sociais da Câmara Municipal de Caxias do Sul, a ordem do dia desta terça-feira, dia 18 de setembro de 2018. A ordem do dia, o espaço dentro da sessão ordinária, onde são debatidos e votados requerimentos, projetos de lei, entre outros itens. Nesta terça-feira, tivemos em votação requerimento de autoria do vereador Felipe Gremelmaier, do MDB, solicitando ao Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, informações sobre o que compete ao COMPAC, que é o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural. Requerimento aprovado por unanimidade. Também tivemos em votação parecer pela inconstitucionalidade do projeto de lei de autoria do vereador Ricardo Daneluz, do PDT, que dispõe sobre a autorização da pesca esportiva nas barragens, nas represas aqui do município de Caxias do Sul. Parecer pela inconstitucionalidade rejeitado por unanimidade, o que significa que esse projeto de lei seguirá tramitando, voltará a plenário para primeira, segunda discussão e posterior votação. Também tivemos em votação um projeto de lei de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. Em números arredondados, são 2 bilhões e 57 milhões a receita prevista pela Prefeitura para o ano de 2019. Projeto de lei aprovado por maioria, 20 votos a 1. E, por último, tivemos em votação projeto de autoria coletiva que concede o título de cidadã emérita a Cariliça da Lauba, projeto de lei aprovado por unanimidade. Muito bem, esta foi a ordem do dia desta terça-feira, dia 18 de setembro de 2018. Muito obrigado pela sua companhia. TV Câmara Caxias, democracia que a gente vê.